Bom, gente, boa noite. Graça sobre graça de Jesus em nossas vidas. Amém? Acabo de chegar de um culto maravilhoso. Fiquei muito feliz em reencontrar lá na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pessoas de longa data de conhecimento. Inclusive o pastor Davidson Ferreira, do Colégio Zumira de Paula, há uns 10 anos atrás, foi meu supervisor e coordenador lá. Fica aqui o meu abraço ao pastor e a minha externação da alegria e da satisfação. Gente, hoje eu trago algo interessante que também, não quero ser repetitivo, há bastante tempo o Papai do Céu ele me palestra sobre isso. E nós vamos trabalhar em cima de um tema interessante e em 3 versículos diferentes. 2 deles escritos pelo Paulo e o outro supostamente pelo Paulo, porque são 2 em Coríntios, 1 Coríntios e 1 em Hebreus, né? Não se sabe ao certo ainda quem é o autor da carta aos Hebreus, então algumas linhas teológicas outorgam isso, acreditam a Paulo, pela linguagem e o conhecimento da cultura. Bem, gente, vamos lá. Acredito que o assunto aqui tratado hoje ele vai ser direcionado para quem já está nessa caminhada, para quem já está servindo a Deus ou buscando servindo a Deus, seja início, mediano ou a longa data. Mas não impede você que é neófito, novo convertido, amigo do Evangelho ou estudante do Evangelho, ser atingido e aplicar essa palavra até na sua vida secular, né? Profissional, acadêmica, diretriz de vida. A palavra de Deus ela é multifuncional. Ela salva e ela orienta, né? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, nos fala o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos ordenados ou condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Essa é a versão da Bíblia de Estudo Genebra, tá? Sabemos que ela tem uma linha calvinista. Contudo, a Bíblia literal com o texto tradicional traz uma versão que eu gosto mais dela. Ela fala o seguinte: porque penso que Deus, a nós os apóstolos, pôs por último, como se fôssemos, talvez criminosos, sentenciados à morte. Pois espetáculo teatral fomos feitos para o mundo, e para os anjos, e para os homens. Vemos aqui 3 classes, né? Em Hebreus, não, em 1 Coríntios 9,16, Paulo nos fala o seguinte: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. O mesmo Paulo aqui falando. E em Hebreus 12:1, também na versão literal do texto tradicional, nos fala o seguinte: portanto também nós, uma tão grande nuvem de testemunhas nos rodeando, e havendo nós deitado fora todo o peso e o pecado, que fala de pessoas convertidas e já embrenhadas na obra, no ministério, o qual é tenazmente assediador por todos os lados. Aqui ele fala do pecado. As tentações diárias, contínuas, constantes, de todos os lados, em todas as áreas. Então, com perseverança e paciência, que nós corramos a corrida que nos está sendo proposta. Nós observamos aqui 3 colocações que, se lidas separadamente no contexto de cada capítulo de cada livro,
elas vão nortear, mas elas vão estar fora desse contexto que eu interligo hoje nos 3 versículos, né? Primeiro, Paulo trata de que nós somos como depois que nos rendemos a Cristo, recebemos a Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos colocados como espetáculos ao mundo. É aquela coisa, você se converteu, fulano era isso, agora está assim santinho, né? A igreja cheia de ex, aprontou, agora está professando o Evangelho. Mas nós somos colocados como espetáculos ao mundo. De alguma forma, nós somos observados com efeito de críticas positivas e muito mais negativas. A frisar a importância que muito mais no nosso meio de amigos, meio de parentes, né? Passamos a ter vários dedos nos apontando. Mais adiante, ele nos fala o seguinte, que se ele, depois de convertido e colocado como espetáculo ao mundo, de opróbrio para o mundo, mas de glória para Deus, que estamos fazendo a vontade dele por intermédio da nossa obediência, porque primeiro vinde, agora estamos indo, né? Vinde todos aqueles que estão cansados e oprimidos, agora depois ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Compartilhai com todo mundo aquilo que vocês foram alcançados por alguém que um dia foi alcançado e compartilhou com vocês. Então é uma corrente do bem, né? O bem que nós recebemos, nós anunciamos ele de graça, porque está fazendo bem a gente, e a gente por amor e consciência quer que outras pessoas sejam atingidas, né? Então ele fala, se eu anuncio tal evangelho, esse evangelho de Cristo, eu não tenho do que me sentir bem, do que me gloriar, porque para mim é imposta essa benéfica obrigação. E ai de mim se eu não o fizer, eu vou ser cobrado de alguma forma. Dai de graça o que recebei de graça. Então, se eu quero bem ao próximo, se eu amo o próximo e muito mais tenho a obrigação, porque eu sou obrigado de amar o meu inimigo, não sou inimigo dele, mas aqueles que se colocam como meu inimigo, meus perseguidores, porque me chacoteiam, me zoam, me mangam de mim, me perseguem porque eu agora sirvo a Deus. Quando eu digo eu, somos nós. Eles se colocam como nosso inimigo, mas não somente nosso, muito mais de Cristo e do seu Evangelho. Porque nós queremos levar a Ele aquilo que é bom, aquilo que nos trouxe transformação de vida. E quando nós estamos perdidos no mundo, nós não enxergamos isso. Há uma escama ou várias escamas, vendas que nos impedem. E a partir do momento que nós vemos a verdade, nós vemos como é bom a mudança de vida, a transformação em mudança de mau caráter para bom caráter, o aperfeiçoamento da nossa personalidade, o fechamento das brechas de caráter comportamental, social. Nós queremos compartilhar isso com aquelas pessoas, conheçamos elas ou não. Mas aí mais adiante, o mesmo suposto Paulo, o autor da carta dos Hebreus, ele nos fala que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunho. Digo eu, não a Bíblia que ela fala do mundo, ela fala dos anjos e dos céus, né? Portanto, também nós somos cercados por tão grande nuvem de testemunhos, já havendo nós nos livrado dos atos pecaminosos e espontâneos, porque todos nós pecamos por pensamentos, obras e palavras, contudo lutamos para não pecarmos premeditadamente. Eu falei na mensagem anterior que ia se apoiar na misericórdia de Deus e abusar da graça cada vez que eu permaneço no pecado consciente, intuitivo, né? Eu vou pecar, eu vou errar, eu estou levando Cristo novamente à cruz, e isso Cristo ele não aceita, porque eu estou invalidando o seu sacrifício de morte, de sofrimento e ressurreição, né? Então, o pecado nos persegue diariamente, mas nós com perseverança e paciência, que nós corramos a corrida que nos está sendo proposta, a corrida da nossa salvação e da vida como promulgadores, propagadores do Evangelho de Cristo, para alcançarmos os outros. Então, inclusive a você que está nos assistindo e que ainda não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso me leva a um texto
que é conhecido de muita gente, é uma matéria antiga, né? Criou-se uma linha gostosa, né? Que ela abre um grande leque, que são, aliás, as 3 vias da evangelização apaixonada. A partir do momento em que nós somos colocados como espetáculo ao mundo e que nós anunciamos esse evangelho, olha a sequência, anunciamos esse evangelho porque a nós é imposta essa obrigação, contudo, apesar de sermos tentados continuamente em todas as áreas da nossa vida, principalmente daquela que nós somos mais fracos, né? Somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Aí eu digo, a nuvem celestial, a nuvem humana no horizonte, na esfera humana, e a nuvem infernal, os demônios. Não estão em todos os lugares, mas tem uma percepção muito grande. No momento em que nós nos encontramos sós, entre aspas, sem nenhum homem por perto, se bem que hoje é muito complicado, porque a gente vive um tremendo Big Brother, né? Muitos crimes são desvendados e às vezes pessoas que estão cometendo delitos de assalto, assassinato, não sabem. Tem uma câmera numa árvore, numa casa, numa empresa que é imperceptível. Então nós vivemos um verdadeiro Big Brother. Fora os satélites, os drones de espionagem, enfim. Não há nada que façamos mais para os homens, e com o advento dessa tecnologia, se faz algo aqui, no mesmo segundo está se sabendo lá no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos e vice-versa. Mas se conseguimos escapar da esfera da ótica humana, nós não escapamos da esfera da ótica celestial, Deus e os anjos, e da esfera infernal satânica, que capta tudo para nos acusar, nos derrubar, usar contra nós mesmos. Correto? E lá em cima, olha só, lá o irmão Gesias Villanova, a irmã Maria das Couves, Epoclene, o irmão João dos 30, enfim, não interessa. Ele vai na frente do Criador. Por isso que Jesus Cristo, o justo, está lá hoje como advogado, ao lado do nosso Pai. Paizinho, tudo bem, mas e o meu sangue que eu verti por ele, e toda aquela dor que eu passei lá na cruz e tal, não vamos livrar ele da consequência, mas vamos atenuar um pouco, usa de tua misericórdia, derrama minha graça. O Espírito Santo está lá embaixo, está aqui também para levar nosso pedido como gemidos inexprimíveis. Há todo um processo universal e celestial em prol da gente, para quando nós erramos. As 3 vias da evangelização apaixonada. Essas 3 vias, elas são citadas no estudo na seguinte ordem. Exatamente, oração, exemplo, né? A evangelização por oração, intercessão, a evangelização pelo exemplo, que é o testemunho, e a evangelização anunciada, pelo anúncio, ou seja, pela pregação. Contudo, eu não quero desmerecer nenhuma delas, mas digo eu, não o estudo, eu priorizo muito mais. É bom orar. Tem aquela mãe que ora anos pela conversão do seu filho, a esposa pela conversão do seu marido, e eu cito as mães porque as mulheres são muito mais dadas, e conta a Bíblia, a oração. Nós homens somos meio preguiçosos nessa área, infelizmente. Não sei se tem alguma coisa a ver com o nosso DNA. A gente prefere mais estudar, ler, pregar, né, do que interceder. E quando intercedemos é pouco, não com tanta veemência e volume que as mulheres. Ela é uma evangelização bacana. A gente ora por missões, pelos povos que estão sendo perseguidos, que estão em guerra civil, pelo tsunami, pelo terremoto em tal lugar. E Deus, ele ouve as nossas orações. E ele atua em prol dela, desde que nós peçamos algo que seja condizente com a sua vontade. E a sua vontade está na Bíblia. A gente não vai pedir nada absurdo. E temos a evangelização anunciada e a pregada também. Quem prega em grandes estados, como Billy Graham, Benny Hinn, Rex Humbert, na década de 60 e 70, início dos anos 80, né? Grandes pregadores aí. Hoje está lá os Gideões, missionários da última hora, e os grandes congressos e convenções, e hoje qualquer um pode pregar, como eu estou postando aqui agora, mas o meu é mais uma reflexão e um compartilhamento daquilo que eu penso, eu acredito, e eu recebo de Deus, eu compartilho com vocês, tá? E pessoas são atingidas por essas mensagens, CDs, DVDs, mídia, YouTube, enfim. Há um campo muito vasto que ele atinge avassaladoramente a vida de pessoas. De repente esse meu vídeo pode chegar hoje mesmo ou amanhã no Japão.
Então a tecnologia é a serviço do bem e o evangelho sendo pregado. Contudo, eu quero destacar aqui, para mim, o exemplo. Aí nós vamos falar de Jesus. Eu observo na Bíblia que Jesus, primeiro ele vivia, depois ele pregava. E quando ele pregava aquilo que ele vivia, era o exemplo. Por isso que não se achava nele falha. Não tinha com o que o acusar, porque primeiro ele exemplificava. Eu não sei se foi Mahatma Gandhi, me corrijam vocês aí nos comentários do YouTube, do Instagram ou do Facebook, mas eu acredito que tenha sido ele, que ele disse, olha, as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta a multidão. Vou fazer uma propaganda aqui, trabalhei como gestor numa empresa durante algum tempo, Casas Bahia, no início dos anos meados dos anos 2000 no Rio de Janeiro, e eu tive um coordenador de diretoria que era servo de Deus, o Augusto Santana, que ele me deu um exemplo, ele nos deu na nossa turma de informação um exemplo bem simplório. Você fala, olha, pega essa bolinha de papel aqui para a equipe, não joga no chão, joga na lixeira. E determinado dia, uma daquelas pessoas que não acreditam na gente, tá falando isso porque é pago pela empresa para poder executar a função. Aí não nos vê saindo, nós não nos vemos sentados em determinado ponto de escuridão e ao largarmos, nós jogamos. Aquele cara que está ali sentado é formador de opinião e um opositor ao nosso trabalho. Aí você joga o papel ali e o papel cai no chão. Você dá mais 2 passos e volta. Pega o papel e coloca dentro do cesto. Aquele cidadão ali vai ver, pô, aquele cara Gesias, ele fala o que ele faz. E não ele faz para depois falar. Não, perdão. Ele faz para poder falar, ele exemplifica. Por isso que ele fala com tanta propriedade. E a gente ganha aquela opinião, a gente ganha o conceito, a gente ganha o respeito daquela pessoa. Jesus, ele fazia isso. Não se achava nele falha, não se achava nele brecha. Primeiro Jesus, tudo que ele falava, ele já tinha vivido antes. Então isso passa autoridade, passa prerrogativa, atenuância, arrouga, fecha um ciclo. Então não tinham em que condená-lo como homem, já que não acreditavam que ele também era Deus. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nós somos colocados como um espetáculo de opróbrio. O opróbrio é vergonha diante de uma sociedade. E aí vou mais além, unificando os versículos de 3 grandes nuvens de testemunhos. Celeste, humana e satânica, infernal, os demônios. Essas são as mais perigosas, não tanto quanto, mas seguidamente na sua importância para mim, dos homens. Nós homens somos muitos acusadores, muitos julgadores, todos nós. Nossa língua ela é ferina, porque ela fere e não é felina de gato. Ela para mim é ferina. Contudo, qual tipo de espetáculo eu estou sendo para você? Que me conhece em época de pecado, de homem vil, cabra safado. Sim, eu sou um ex muita coisa e quero continuar sendo ex. O que eu sou hoje, que já parece bom para vocês, eu quero ser ex ali na frente. Porque de glória em glória, assim como o pecado ele praticado por diversas vezes e conscientemente, sem a nossa luta voluntária, um abismo chama outro abismo, vai nos afastando de Deus e nos empurrando mais para baixo, para distante do céu, para distante da salvação, que é o plano divino da salvação do Senhor, que vem desde a queda do homem em Gênesis. Nós somos levados de glória em glória, até que nós cheguemos, né, que são os processos da conversão do homem. Eu aprendi assim, aceitação, regeneração. Depois eu vou lembrar disso e passo para vocês melhor. Mas o que eu quero deixar aqui é qual tipo de espetáculo você quer ser. Qual tipo de espetáculo você está sendo. Qual tipo de espetáculo eu quero ser e eu estou sendo. Um espetáculo de vergonha para Deus diante dos homens e dos demônios? Ou um espetáculo de vergonha por perseguição dos homens que não nos acreditam, mas vergonha para os demônios porque somos glória e motivo de orgulho como foi Jó para Deus? Que nós possamos meditar nisso.
Nós somos cercados por todos os dias, bombardeados por flechas, por dados inflamáveis e inflamados do maligno, em cima das nossas fraquezas. Porém, temos orientações nas diversas mais áreas da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que nós temos que ser perseverantes. Aqui ele fala que apesar do pecado nos cercar tenazmente e nos assediar por todos os lados, então com perseverança e paciência, Hebreus 12:1, perseverança e paciência, buscando sempre agradar a Deus, ter uma vida de santidade. Às vezes a terminologia bíblica confunde muita gente. Santidade, essa caneta aqui, ela é santa para mim. Nossa, que heresia. Quando eu comprei para o meu uso. Eu a separei. Santificar é separar. Eu a separei para o meu uso. Eu posso até dar para alguém, ou posso emprestá-la para outrem. Mas ela é minha. Eu paguei por ela para eu usar aqui, escrever, estudar. Nós temos que ter uma vida santificada, separarmos tanto em mente, quanto em corpo, quanto em procedimento, dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, mês a mês, ano a ano, durante nossa vida toda. Porque o céu ele é tomado à força. Então nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Ser crente não só é levantar a mão, não. E pelo contrário, a partir do momento que nós levantamos a mão, que é um ato público para essas 3 grandes nuvens de testemunhos, todo mundo vai ver, céu, inferno e os homens, nós vamos passar a ser muito mais perseguidos. O diabo ele não está brincando, nós estamos sendo bombardeados dentro da igreja, é uma área muito perigosa, os pastores vão entender o que eu estou falando aqui. O diabo ele não persegue mais fora, mas dentro da igreja. Para que crie escamas e crie engano, para que haja queda. E lá fora o mundo não vai ser mais... A palavra de Deus vai ser menos credibilizada ainda. E o mundo não vai ser mais atingido, porque falta autenticidade. Aquela mesma autenticidade que tinha em Cristo enquanto homem aqui na terra. Aquela autoridade que ele tinha quando ele falava, era porque ele vivia. Evangelho é isso, evangelho são boas novas, ou um novo ensinamento. Ele veio mostrar na prática como se deve fazer. Nós pegamos às vezes a canetinha ou o lápis dos nossos filhos quando estão na época de alfabetização e ensinamos, ó, o A maiúsculo ele é assim, o A minúsculo ele é assim, puxa a perninha, e pegamos na mãozinha dele e depois vamos dando liberdade e autonomia para ele ir fazendo sozinho, está errado, apaga, e fazemos de novo. Foi feito isso conosco pelos nossos pais. Gente, já vai 22 minutos, meu prazo que eu determinei são 15, 16 no máximo. Fica aqui a pergunta. Você quer realmente servir a Deus? Quero, Jesus. Eu também. Qual espetáculo você quer ser? Eu vou mudar a pergunta. Você quer ser um espetáculo de vergonha para Deus diante dos demônios e dos anjos? Ou você quer ser um espetáculo de vergonha e frustração para os homens e para os demônios e de orgulho para Deus? Pensa nisso. A começar em mim, quebra coração, para que possamos todos sermos um, como tu és em nós. Então isso serve para mim, isso serve para você. Orem por mim. Orem por mim, porque não é fácil se colocar numa posição dessa. Deus tem levantado pessoas exclusivas, e eu tenho a convicção de que eu sou uma delas, como soldados e atalaias na última hora. Então, ai de mim, parafraseando Paulo, se eu não prego esse evangelho. Ai de mim, vai ser cobrado. Sejamos um espetáculo de honra, glória e louvor para Deus, onde ganhemos almas pelo nosso exemplo de uma conversão genuína. Uma conversão genuína e vergonha para o inimigo, porque nós vamos agradar a Deus, vamos ganhar almas, saquear o inferno, vamos resistir com perseverança e paciência e envergonharmos o diabo, mas ele vai ficar muito feroz. O Eterno está no comando, ele sempre está. Eu amo a sua vida. Eu vou explicar para vocês porque eu amo a sua vida. Eu aprendi com o Anderson Verne, meu amigo lá da Bahia. Congregamos juntos na Nova Vida do Colobandê, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. A partir do momento que eu digo que eu amo a sua vida, para você o morrer é viver, para você o viver é Cristo, o morrer é Cristo. Então eu amando a sua vida, eu estou amando a Cristo, então eu estou amando você 2 vezes, eu estou amando ao Cristo que vive em você e estou amando a você. Ah, mas você nem me conhece, mas eu tenho que exercer esse amor. Como muitas pessoas nem me conhecem e têm me amado ultimamente, de uma maneira tremenda.
Graça sobre graça de Jesus em nossas vidas. Amém? E que Deus nos abençoe rica e poderosamente.